com a gente aqui por telefone Miriam Santos, que é coordenadora geral do Banco de Leite da Secretaria de Saúde. Seja muito bem-vinda, doutora Miriam. Tudo bom, muito obrigada pelo convite. Doutora Miriam, a gente está numa época muito interessante, né? Que a gente sempre em maio tem esse reforço da doação dos bancos de leite. A gente vai conversar com a doutora Miriam sobre isso. Os bancos de leite do Distrito Federal, tanto a doação, mas também dos serviços prestados. E hoje, como é que estão os bancos de leite do Distrito Federal, doutora Miriam? Olha só, a gente está no mês de maio, né? Que é o mês das mães e também é o mês da doação de leite materno, né? Então, a gente realmente tem focado muito, primeiro, em agradecer a todas essas mulheres que são voluntárias no Distrito Federal, né? Que fazem essa ação em prol de outras mulheres que estão com seus bebês internados nas UTIs neonatais. É importante a gente focar nisso, né? É um momento de agradecimento também. Mas também é um momento da gente pedir, né, doações, porque a gente tem uma meta estabelecida de 2.000 litros por mês e a gente tem coletado 1.680. Estamos próximos, mas a gente ainda precisa coletar mais. Para quê? Todos os bebês que estejam internados na rede pública e na rede privada do Distrito Federal e necessite de leite materno, os bebês que estão internados nas UTIs, que a gente consiga fornecer esse alimento. Que a gente trabalha como rede, né? Então a gente se ajuda também, é solidário com todos os bebês do Distrito Federal, não só os bebês que nascem no SUS. Maravilha. Doutora Miriam, a gente tem focado muito numa coisa assim, é um gesto, né? A doação de leite materno é um gesto que pode alimentar um sonho, né? Verdade. Doutora Miriam, é muito interessante esse trabalho de vocês e é legal para a gente falar para os nossos ouvintes, não só quem é mãe está ouvindo a gente, mas também para quem conhece alguma mãe, é bom sempre falar sobre isso, que não é tão complexo a doação como a gente pode achar, a gente que não é mãe, assim, eu sou mãe recente, tenho um bebê de 7 meses e faço a doação, assim, fiz muito mais no começo a gente, quando que a gente chama desce o leite, era muito leite, então eu já fazia a doação e eu antes achava que talvez fosse um pouco mais complexo, mas não é tão complexo assim e tem toda uma estrutura com a ajuda do Corpo de Bombeiros que faz esse serviço e esse acompanhamento, né? Assim, eles ficam acompanhando mesmo pelo WhatsApp, falando, Bárbara, já posso buscar? Na minha cidade, o dia de coleta era segunda e o pessoal do Banco de Leite lá com o pessoal do Corpo de Bombeiros a deixar os frascos e buscar o que eu já tinha doado. É uma coisa que é fácil, né, doutora Miriam? Não é nada complexo, nem que vai dar muito trabalho, nem sair muito da rotina das mães. Sim, e olha, eu achei muito bonito esse seu depoimento, né? Porque, assim, realmente é isso. A gente tem a parceria do Corpo de Bombeiro Militar, a gente faz toda uma logística para a mulher não precisar sair de casa, né? Ela doa da casa dela mesmo. E a gente leva os frascos, leva a touca, o gorro. Uma vez por semana a gente pergunta se ela tem leite, se ela não tem, para a gente ir buscar. Né? Tenta acompanhar ela e o bebê dela da melhor forma possível. Então, a gente tem procurado isso, né? Mas, assim, a gente também tem que focar que a gente, às vezes, a gente falha, né? Às vezes a gente coloca nas redes sociais que a gente está precisando de leite, aí tem mulheres que reclamam, que ligou no 160 e ninguém foi buscar. Mas a gente quer, sempre quando isso acontece, a gente entra em contato com a mulher, tenta entender, resgata a ligação dela, porque todas as ligações são feitas no 160, são gravadas, então a gente resgata a ligação para ver aonde que está o nosso problema e como a gente melhorar. O ano passado a gente atendeu a mais de 14 mil crianças com leite e a gente tem a esperança. E quanto mais a gente aumentar a coleta, maior será o número de mulheres e crianças beneficiadas. Porque essa mãe que está com esse bebê internado na UTI, ela é muito frágil, né? Ela tem um estresse imenso. Nossa. Porque ela tem o bebê dela que está internado, tem a vida que está lá fora. E com
convive todo dia com o fato, ou o bebê pode melhorar, ou o bebê pode piorar. Então, essa solidariedade que existe entre as mulheres é uma coisa incrível. E que é isso que nesse mês de maio a gente quer incentivar a doação, mas também, ao mesmo tempo, agradecer a todas essas mulheres no Distrito Federal que fazem a doação. Sempre lembrando que um pote por semana, ela vai estar ajudando a alimentar até 10 bebês. Então, porque muitas mulheres têm um mito na cabeça, né? Que só pode doar aquela mãe que enche um monte de potes. Não, uma mãe que consegue encher um pote por semana já vai estar fazendo a diferença na vida de muitas mulheres e crianças. Doutora Miriam, e eu acho nem assim, por exemplo, eu ia viajar e eu não tinha enchido o pote inteiro. E não ia estar aqui quando a pessoa ia estar na época da coleta, que era segunda-feira lá em casa. E aí eu falei, olha, o pessoal do Banco de Leite me procurou, eu falei, olha, não tem um pote inteiro, eu só estou com metade. Adianta? Eles falaram, não adianta e muito. Olha, pode trazer aqui, apesar do Corpo de Bombeiros só passar na segunda na sua cidade, mas pode trazer aqui em qualquer lugar e nem precisa descer do carro. É só mandar mesmo pelo WhatsApp. Aí eu já tinha viajado, meu pai pegou o frasco lá em casa, levou no banco de leite, eles desceram lá do lugar onde eles ficam, no caso na região ali no Hospital de Sobradinho, desceram e foram pegar o frasco de leite com o meu pai no carro. Assim. Ou seja, eles têm toda essa preocupação, você não precisa nem descer do carro, senão conseguir vaga, não tem problema. E também tem isso, não precisa ter o frasco cheio se tiver alguma intempérie no meio do caminho para garantir essa doação, né? Isso. Porque assim, a gente sempre tenta, né, fazer o melhor, né? A gente tenta atingir a todas as mães. Mas uma coisa que eu sempre falo é que existe ainda muito, e assim, a gente precisa muito agradecer a vocês, né? Da imprensa, falada, escrita, na televisão, na rádio, porque todo dia nascem novas crianças, nascem novas mães, e com isso existe a possibilidade de ser novas doadoras, né? Mulheres que precisam de apoio à amamentação. Muitas vezes, essas nossas doadoras são mulheres que procuraram o banco de leite para ser ajudadas porque tinham dificuldades de amamentação. A gente conseguiu resolver o problema dela e ela passa a ser doadora. Foi o meu caso. Essa segunda parte, doutora Miriam, que eu queria compartilhar com você, ouvinte, a gente vê muito hoje, né, consultoras de amamentação e cobram, às vezes, por um serviço belíssimo que elas prestam, e às vezes cobram um valor que muita gente não tem condição de pagar. E eu tive uma consultora de amamentação, mas mesmo assim eu estava muito insegura, estava tendo muito problema na amamentação, e aí me informaram que a rede pública tinha essa consultoria de amamentação gratuita, assim, acolhia essas mulheres que estavam com problemas, e eu fui no banco de leite, marquei, agendei, fui lá, e foi um atendimento maravilhoso. Eu fui me sentir muito acolhida, e não só com essa questão de informação. Eu tive uma hora lá, gente, pra vocês terem uma ideia. Olha que serviço lindo, gratuito da rede pública. Eu fiquei uma hora com uma enfermeira, né, e eu fui depois 2 vezes, que meu bebê não estava ganhando peso, depois eu fui de novo na semana seguinte fazer esse acompanhamento, fiquei novamente 1 hora, e mais inclusive do que a informação, eles veem se a pega está correta, eles veem se o bebê tá, como é que o bebê tá em relação ao peso e à idade, mas assim, eu estava num momento de muita fragilidade, e o que acho que foi mais importante para mim, doutora Miriam, e eu falo para vocês, ouvintes, que às vezes conhecem uma mãe que estão com dificuldade de amamentação, estão passando com algum problema, ou então conhecem alguma mulher que está grávida, já vale avisar desde agora, é essa acolhida, sabe? Foi esse carinho que tiveram comigo. Essas enfermeiras faltaram me abraçar, e assim, eu estava muito fragilizada, chorando, você imagina, no puerpério, não conseguindo amamentar direito, e essa acolhida que eu tive lá foi muito importante para as mães. Então, se você, mãe, está passando por algum momento complicado, marca a agenda, que eu te garanto, assim, foi um atendimento muito legal que eu tive, eu me senti acolhida e depois virei doadora, que deu tudo certo. Então tem esse projeto também que é gratuito, essa acolhida para essas mães, né, doutora Miriam? Isso, nossa, eu assim, igual eu estou te falando, eu estou emocionada com o seu depoimento, porque é importante isso, que pessoas que foram atendidas, que falem para as mães, a gente tem realmente esse ambulatório de amamentação, onde a gente acompanha os bebês, a gente tenta ver o problema, que às vezes o problema é de pega e de posição, a gente consegue resolver. A amamentação não é para doer. Se está doendo, tem alguma coisa que está errada. Então a gente precisa
corrigir, precisa, né? Essa máxima que às vezes o povo fala, ser mãe é padecer no paraíso. Não, ser mãe é ser feliz no paraíso. E ela precisa de todo o apoio de todo mundo, da família, da sociedade, do serviço de saúde, para ela conseguir isso. Né? Porque senão ela não vai conseguir amamentar. E a partir daí a gente consegue doadoras para poder alimentar a todo esse universo de crianças que estão internadas nas unidades neonatais. É importante que o Distrito Federal tenha um destaque também em relação a isso. Esses dias eu escutei uma pessoa falando, Brasília é o paraíso dos bebês em relação ao leite humano, porque a gente consegue oferecer para as crianças que estão internadas nas UTIs neonatais esse alimento tão precioso, que é tão importante para o desenvolvimento dessa criança, né? E até também para prevenir doenças crônicas no futuro. Então, é importante que as pessoas tenham noção disso. O que ela está fazendo hoje de doar leite, ela vai estar contribuindo com a saúde dessa criança neste momento, mas também com a formação de adultos mais saudáveis no Distrito Federal no futuro. Perfeito. Então, toda mulher que quer doar leite materno, ela pode entrar em contato através do 160 opção 4 ou no site Amamenta Brasília, faz o seu cadastro, uma equipe do Banco de Leite entra em contato, confere os dados e a gente marca a visita do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. E a gente começa também a nossa conversa por redes sociais, né, por WhatsApp, para a gente poder facilitar essa comunicação com as mães. Maravilha. E sempre nesse objetivo da gratidão que as equipes nossas do Banco de Leite Humano, do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, têm para com essas mães, porque realmente elas são guerreiras e salvam vidas de muitas crianças. Tá certo. Doutora Miriam, muito obrigada pela participação. Já deu o recado aí, gente. Telefone 160, opção número 4. 160, opção número 4, então no site Amamenta Brasília. Doutora Miriam, muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade e obrigada pelo seu depoimento. Foi muito importante. Vamos juntas. Até mais.